Tem cupim na veneziana, tem cupim em todas as portas. O cupim tá destruindo até a cerca da horta. O Antônio põe veneno, a cupinjada não importa. Se o Antônio não vender... Pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre cupim subterrâneo. Cupim subterrâneo tem esse nome porque os ninhos se constituem normalmente no subsolo. Mas não obrigatoriamente. Existem alguns casos em que os cupins subterrâneos constituem os seus ninhos no alto dos prédios, né, nos últimos andares, ou no último andar, ou no topo das casas, no alto das casas. Quando fazem a revoada, muitas vezes, algumas vezes, enfim, acontece desses ninhos se constituírem no alto. Por isso é que nós chamamos de infestação de baixo para cima ou de cima para baixo. Quando a gente fala em ninhos, então, é exatamente onde se localiza a rainha. Fica num local oculto, bastante escondido, mas, enfim, o coração do ninho é, evidentemente, a rainha, que faz lá suas posturas dos ovos, enfim, né, que mantém a colônia ativa, se eu posso assim dizer. Ele tem uma necessidade muito grande de umidade. Então, locais em que tem uma umidade, no caso subterrâneo, a umidade é evidente, e no caso dos topos, na verdade, ele vem infestando, então, seja de baixo para cima ou de cima para baixo, sobretudo pelo encanamento, onde você tem ali uma maior concentração, se eu posso assim dizer, de umidade. Logo, os cupins gostam da umidade. Os cupins subterrâneos gostam da umidade. Todos eles sim, mas o cupim subterrâneo tem essa particularidade de ir infestando preferencialmente em caminhos que sejam úmidos, ok? De modo geral, são colônias muito grandes, chegam a ter milhões de indivíduos, não é? E por isso é que a gente vê infestações bastante severas, né? E eles buscam alimento o tempo todo, independentemente de eles estarem consumindo uma determinada celulose, enfim, madeira, o que quer que seja, enfim, elemento celulósico, você vai encontrar indivíduos que continuam avançando, se alastrando, buscando mais fontes de alimento. Então, eles vão cada vez aumentando mais, se alastrando mais, independentemente de, repito, eles já terem uma determinada quantidade de celulose que eles estejam consumindo. Alguns consomem e outros vão buscar outros lugares ainda para consumir, né? Existem algumas espécies de cupins subterrâneos. No Brasil, a gente fala mais objetivamente do Coptotemis gestroi, do Heterotemis, em alguns casos Reticulitemis, que na verdade é um cupim que mais se apresenta no sul, vez que ele vem a partir do Uruguai, sobretudo. No caso do gestroi e do Heterotemis, a gente tem uma enorme incidência no Brasil. No caso do gestroi, ele tem uma única rainha, logo tem uma única colônia, ok? E no caso do Heterotemis, na verdade, nós temos subcolônias, logo várias rainhas para a mesma colônia, que constituem, se a gente pode chamar assim, de satélites da colônia, com as suas rainhas. Logo, o tratamento do Coptotemis gestroi, ele se apresenta, de certa forma, mais facilitado do que o tratamento do Heterotemis. Por quê? Porque no consumo da isca, eles levam para uma única rainha, que fatalmente vai fazer com que essa colônia se acabe, né? Se elimine completamente. No caso do tratamento contra Heterotemis, a gente tem, com muita frequência, o consumo de determinada subcolônia nas iscas. Esta subcolônia acaba, mas em seguida vem uma outra subcolônia para dar continuidade. Então parece que a infestação não acaba, é que na verdade ela vai acabando em função, enfim, do consumo das iscas por aquela subcolônia e a rainha daquela subcolônia, né? Se eu me faço entender. Logo, evidentemente que fica um pouco mais difícil, um pouco mais moroso, inclusive, o próprio tratamento no que diz respeito ao Heterotemis. Okay? Todos esses cupins, eles formam túneis, né? Tradicionalmente você verifica na parede, ou nos cantos, enfim, túneis, que é o forrageamento, em que eles vão criando esses túneis para irem se alastrando. Então a gente vê com muita facilidade esses túneis, e isto nos demonstra a existência de um cupim subterrâneo. Não obrigatoriamente subterrâneo, mas é um indício bastante forte
da presença de cupim subterrâneo quando a gente encontra esses túneis. Esses túneis, independentemente do tratamento que se faz, então, explicando para vocês, quer dizer, a aplicação das iscas, no caso do cupim-out, e o consumo das iscas pelos cupins, que repito e sempre vou repetir, é preciso ter um pouco de paciência. Os cupins têm o seu tempo para começar a consumir a isca e o seu tempo para levar a rainha, logo ele demanda um pouco mais de tempo, logo um pouco mais de paciência, mas repito, o resultado é efetivo, a eliminação é efetiva, mas muitas vezes se percebe de que os cupins estão comendo a isca e ao mesmo tempo em outro lugar estão fazendo túneis. E muitas vezes a gente se engana achando de que o tratamento não está sendo levado a cabo. Não, ele está sendo sim levado a cabo, mas é natural que parte da colônia continue a constituir túneis até que a eliminação seja total, até que a gente tenha a eliminação da rainha, a não continuidade, então, de novos ovos, de novos indivíduos, e enquanto isso vai existir uma atividade da colônia, e isso pode significar a própria existência de novos túneis, mas isso não significa de que o produto não está fazendo efeito. É natural que isso aconteça. Esses cupins, o gestroi e o heterothermos, e o reticulitermos também, eles causam estragos bastante relevantes, né? Eles são bastante vorazes, eles causam estragos bastante relevantes, não só para material celulósico, mas eles causam danos também à fiação elétrica, a plásticos, a gesso, a couro. Eles atacam outros produtos que não são celulósicos, mas que fatalmente, pela própria atividade deles, este dano acontece. E muitas vezes a gente não consegue perceber de imediato a presença dos cupins. Esses cupins subterrâneos, muitas vezes, eles caminham pelo reboco da parede. Então a gente não consegue enxergar a trilha, a gente não consegue enxergar o cupim. A partir do momento em que a gente percebe algum resíduo ou, enfim, alguma madeira um pouco mais danificada, e aí começa a existir a presença de cupins, muitas vezes, infelizmente, a gente não consegue verificá-lo. Muitas vezes o estrago é feito, mas evidentemente que o tratamento não pode deixar de acontecer, porque senão o estrago será cada vez maior. No que diz respeito ao uso dos inseticidas convencionais para o tratamento desse tipo, dessas espécies de cupins, é aquilo que nós já falamos algumas vezes e vamos repetir. Quando nós aplicamos um inseticida convencional, um líquido, um pó, um spray, ele faz efeito sobre os cupins que tiveram contato com este veneno. Imediatamente esses cupins morrem, mas a rainha continua viva e continua fazendo a postura de novos ovos. Por isso que muitas vezes vocês fizeram um tratamento por inseticida convencional, pareceu que acabou a infestação e passado algum tempo, alguns meses, às vezes algumas semanas, às vezes vários meses depois, os cupins voltam porque a colônia não está eliminada, a colônia se restabelece e a infestação, evidentemente, que volta. No caso do sistema de escagem, no caso do cupim-out, o que acontece é que os cupins eles comem a isca, levam para a rainha e em um determinado momento a rainha morre. Os cupins que comeram também morrem e os cupins que não comeram a isca também vão morrer porque os cupins sem colônia não conseguem sobreviver. De forma que, dentro de um determinado tempo, onde é, repito, necessário paciência, e isso pode demorar 3 meses, 4 meses, a partir do momento em que os cupins começam a consumir a isca, e mais uma vez eu digo a vocês, não há como definir em qual momento o cupim iniciará o consumo da isca. Depende muito da biologia de cada uma das colônias. Mas no momento em que ele começa a comer a isca, ele não para mais e vai fazer o tratamento. E no seu tempo devido, esta colônia será eliminada. De forma que, com relação aos cupins subterrâneos, é preciso ter bastante atenção, porque eles realmente causam prejuízos bastante relevantes. Eles, em geral, infestam o local como um todo. No caso de um apartamento, muitas vezes a gente consegue verificar a presença de cupins não só naquela unidade, naquele apartamento, mas em áreas comuns do edifício, em outras unidades. Logo, existe uma infestação bastante larga com relação
a esses cupins, diferentemente do cupim de madeira seca, como vocês viram no vídeo sobre cupim de madeira seca, que é localizado, que se alastra muito também, mas que é localizado. Mas no caso do cupim subterrâneo, ele se alastra com muita facilidade. E o tratamento o mais rápido possível, como se verifica, evidentemente que vai minimizar o prejuízo e evidentemente vai facilitar a eliminação da colônia. Isso aqui a gente tem para falar sobre cupim subterrâneo. Caso você queira mais alguma informação, necessite mais alguma informação, o serviço de atendimento Cupinaut, o telefone que você vê aqui, está totalmente à disposição de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like. Se vocês quiserem receber os vídeos que estão sendo dia a dia produzidos, inscreva-se no nosso canal. E se você quiser alguma informação a mais também sobre o Cupinaut, acesse o nosso site no link que está aqui abaixo desse vídeo. Muito obrigado, até a próxima.